Olá, pessoal da nona fase. Bom, primeiro gostaria de pedir desculpas porque as folhinhas estão um pouquinho amassadas, né, gente? Mas é porque essas folhas são reaproveitadas mesmo, né? Vamos ajudar o meio ambiente. Por que eu vou pegar uma folha toda em branco se eu posso reaproveitar essa? Bom, então a gente vai começar a ver um pouquinho de física, né? Essa parte de movimentos. A palavra cinemática é o estudo dos movimentos, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, a gente tem a energia cinética. A energia cinética é a energia de movimento, ok? Bom, então vamos lá. Primeiro, né, antes de começar a entrar de fato nesse estudo dos movimentos, eu preciso que vocês saibam que o que é o Sistema Internacional de Unidades. As grandezas, praticamente todas as grandezas que a gente usa, né, elas têm uma unidade para expressar essa grandeza. Não são todas, né? Tem grandezas que não têm unidade. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser explicar a alguém qual é a distância de Mato Escuro até Campos, você vai falar isso em quilômetros. Então a unidade que você vai usar são os quilômetros. Você não vai falar assim, é 20. 20 o quê? Né? Quando você vai comprar alguma coisa, você sabe que a unidade é o quê? Em reais, né? Quer dizer, tem que ser na moeda daquele país, né? Quando você vai falar assim, quando alguém te pergunta assim, leva quanto tempo da sua casa até a minha? Você tem que usar alguma unidade, leva quanto tempo? 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 2 horas? Tem que ter uma unidade para a pessoa ter uma noção. Então, o sistema internacional de unidades foi uma forma de unificar, né? De ter unidades padrão. Então, se você estiver fazendo algo seguindo o sistema internacional, você vai ter que seguir aquelas unidades padrão do sistema. O que não quer dizer que as outras unidades não existem mais. Todas as outras unidades de medida existem, porém estão fora do sistema internacional. Então, se você estiver alguma coisa seguindo o sistema internacional, se você estiver resolvendo uma questão que tem que seguir o sistema internacional, você tem que saber quais são as unidades padrão que estão dentro desse sistema. Então, eu coloquei ali 2 exemplos. No sistema internacional, o comprimento é dado em metro e o tempo é em segundos. E aqui, só para lembrar vocês que, fazendo algumas conversões, é que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, que 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 hora equivale a 60 minutos. Então, essas relações são importantes para vocês poderem fazer questões, né, resolverem as questões. Outra coisa, vocês podem resolvê-las por regra de 3, né, essas questões que você precisa fazer conversão de uma unidade para outra, tá? Bom, agora vamos ver o conceito, porque como a gente vai ver o que é velocidade média, vamos ver o conceito de delta S, delta T. Bom, o que é delta S, né? É a variação de deslocamento, né? O quanto que você é a variação de espaço, na verdade, né? O quanto que você se deslocou. Então, ó, esse triângulozinho aqui, na verdade, ele é uma letra grega que se chama delta, né? Então, o delta é essa variação de espaço. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Se uma pessoa sai daqui do quilômetro 10 e vai até o quilômetro 40, qual foi a variação de espaço? 40 menos 10, 30 quilômetros. Esse foi o delta S. Agora, a distância que ela percorreu também vai ser 30, né? No final das contas, porque, ó, 10, 20, 30. Mas vamos supor que essa pessoa veio até aqui, depois ela voltou para cá e parou aqui no quilômetro 20. Aí ela percorreu 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Por quê? Foi 30 na ida e mais 20, né?
Vamos supor que essa pessoa saiu daqui 14 horas e chegou aqui às 14h40. Ela levou quanto tempo? 40 minutos. Então, esse é o delta T, tá? Ou seja, a variação de tempo. Bom, como é que a gente calcula a velocidade média? Gente, se é uma média, você tem que ter uma variação e vai ter que dividir uma coisa pela outra, né? Então, a velocidade média é o delta S sobre o delta T. E a gente expressa a velocidade média basicamente em duas unidades, quilômetros por hora e metros por segundo. Aqui, metros por segundo está no sistema internacional, tá? E a gente pode converter quilômetros por hora para metros por segundo dividindo por 3,6. E o caminho inverso, você faz a operação matemática inversa, que é multiplicar por 3,6. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, aquele carro estava a 80 km por hora, ou seja, a cada 1 hora ele percorreu 80 km, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos. Ó, a partir desse esqueminha aqui é para a gente responder a distância e o deslocamento. Então, vamos lá. Qual é a distância que essa pessoa aqui percorreu? Então, ela saiu do 260, do quilômetro 260, veio até aqui e depois voltou. Então, daqui até aqui, ela percorreu quantos quilômetros? Ó, ela estava no 260, foi até o 345. Depois voltou, percorreu mais alguns quilômetros pro 300, até chegar no 320, no ponto B. Então, vamos lá, do 260 até o 340, ela percorreu quantos quilômetros? 85, né? Concordo? Então, vamos lá. Então, primeiro ela percorreu 85 quilômetros para ir de A até C. Aí, depois de C, ela foi para B. Então, aqui é o 345, aqui é o 320. Então, ela percorreu mais 25 quilômetros. E 25 quilômetros para ir de C até B. Então, somando 85 mais 25, dá 110 quilômetros. Agora, qual foi o deslocamento dela? O deslocamento só vai levar em consideração o ponto inicial e o ponto final. Por quê? Porque delta S é espaço final, menos espaço inicial. Então, ó, vamos calcular aqui o delta S. Então, o delta S vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, 320 menos 260, que vai dar 60 quilômetros. Ok? Bom, então vamos lá. Agora vamos fazer, vamos fazer um exemplo de velocidade média. Ó, calcule a velocidade média de um móvel a partir das informações do esquema. Então, uma pessoa saiu daqui, ó. Uma pessoa estava aqui no ponto 50 metros e foi até o ponto 2, que é 230 metros. É para a gente calcular a velocidade média. Então, a gente já sabe que velocidade média é delta S dividido por delta T. Qual foi o delta S? O delta S vai ser 230 menos 50. Qual foi o delta T? Delta T, variação, 8 menos 2, 6. Quanto que dá 230 menos 50? Vou conferir aqui. 180, né? Então, a velocidade vai ser 180 dividido por 6, que dá 30 metros por segundo. Mas como você sabe que é metros por segundo? Porque o delta S estava em metros e o tempo estava em segundo, então é metros por segundo. Se o deslocamento tivesse em quilômetros e aqui tivesse em hora, seria quilômetros por hora. Bom, vocês vão receber
um arquivo onde tem as questões. E nessas questões, essas questões vocês vão resolver e vão mandar pelo WhatsApp a foto para mim com a resolução daquela questão pelo WhatsApp. Fiquem atentos na hora de fazer a conversão, né? Porque tem uma questão que fala sobre conversão de unidades, né? Fiquem atentos às unidades das coisas, tá? Tá em metro, tá em quilômetro, tá? E aí qualquer coisa é só perguntar no WhatsApp, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.